quando você falou, poxa, eficiência política, lá que você teve contato com autores liberais e formou a sua ideia sobre o que seria uma melhor administração pública ou foi depois? Como é que foi isso? Não, foi lá. E é muito legal porque eu fiz a Universidade Americana em Paris, né? E nos Estados Unidos o sistema é muito legal, porque é embate de ideias, né? É para você fazer a sua cabeça conforme os autores que você lê, não é? E aí tem uma coisa muito legal, porque ser de direita nas ciências políticas te faz estudar 2 vezes mais que os outros, porque você esquerda, mais ou menos, as pessoas gostam daquilo, e o professor é assim, tá? Então, e quase todo mundo é de esquerda, então você tem que ter boas ideias para poder conseguir debater. Então é bom que você lapida a tua capacidade de argumentar como nenhuma outra pessoa, né? E eu me lembro, na França, quando eu já estava lá fazendo minha tese de graduação e tal, eram todos autores de direita que eu estava trabalhando. E aí era assim, eu tinha que estudar 2 vezes mais para fazer a defesa do que eu sempre acreditei que era a defesa das instituições, né? Foi assim, eu sempre entendi que democracia funciona quando você tem instituições fortes. Aliás, um grande livro do Acemoglu, que escreveu agora Por que as Nações Fracassam, basicamente o que ele fala assim, são as instituições inclusivas, ou seja, aquelas que criam as igualdades de oportunidade. E o que faz um país ser atrasado são as instituições extrativistas, aquelas que extraem do setor para criar nichos de privilégio e, na verdade, faz com que os negócios capturam o Estado. Essa é a instituição do atraso. E isso sempre ficou na minha cabeça, que o Brasil, para mim, é uma história recorrente disso, né? Instituições sendo capturadas por interesses privados e transformando aquilo num negócio privado, em vez de alguma coisa que fomenta o empreendedorismo. E isso sempre, eu fiquei muito encanado com isso quando eu estava estudando. Então eu entrei nas ciências políticas para isso. E quando começou o processo de redemocratização no Brasil, a questão era essa, assim, como é que nós vamos ter as instituições inclusivas agora, depois do período autoritário? Não tivemos. Foi capturada de novo pelos interesses corporativistas. O Brasil é um país governado por interesses corporativistas, público e privado. Sim. É o que você estava falando. E agora pensando mais nessa parte do como, porque a gente sabe que no Brasil o Congresso tem muito poder, tem muita força, e se não houver uma maioria no Congresso, fica difícil governar. E o Novo é um partido que, apesar de estar crescendo bastante, ele ainda é uma minoria, né? Eu até falo assim, quando o pessoal comentava, vai ter uma reforma tributária. Eu falava, cara, eu não acho que vai ter. Eu falava, e se tiver, o que você acha? Aí eu olhei assim, no final, a gente estava tendo um resultado de aumento de impostos, né? Porque tira de uma ponta, bota na outra, mas a lei de responsabilidade fiscal também não deixa arrecadar menos, então no final é aumentar um pouquinho o imposto. E até que você citou o CDE, nessa época saiu um estudo da OCDE, onde dos países membros, e o Brasil não é membro, mas se estivesse, ele seria o país com a carga tributária mais alta. Mais alta, exatamente. Que e aí novidade, fizeram, né? pois é. Que surpresa. Mais uma medalha pro Brasil. E fizeram um estudo estendido depois, botaram 108 países, e dos 108 o Brasil era o 4º. Ele ficava atrás da Índia, era do Congo, da República Democrática do Congo, né? E quando tem República Democrática no nome, não costuma ser muito democrática. Não é muito democrático. E se eu não me engano, o outro agora eu não lembro se era Malta. Depois você dá uma olhada aí, Edu, vê se acha o terceiro. Mas se a reforma fosse aprovada, o Brasil pularia de 4º para 2º colado na Índia. E eu dizia que eu não gosto quando alguma coisa vai parar no Congresso, principalmente de pauta de imposto, porque eu vejo que lá a gente tem 3 públicos de parlamentares, assim. Lógico que eu tô botando em caixinhas, é uma simplificação da realidade. Mas você tem o pessoal que é ideologicamente a favor do aumento do Estado, tem bastante gente nessa caixa. Enorme. Você tem um pessoal que é ideologicamente a favor de uma redução do Estado, porque acredita que isso é melhor. É o pessoal que é liberal, por exemplo. Vários do Novo estão ali. Minoria. E você tem um centrão que não tem ideologia. Ele só pensa no que é melhor para si mesmo. Óbvio. E o que é melhor para um político? Que se arrecade mais imposto ou menos? Onde ele tem mais poder? Com mais imposto. Então eu falo, cara, é muito difícil, mesmo que alguém mande a bola redondinha pro Congresso, que esse negócio de fato seja aprovado. Então, qual é o plano do Novo, caso você seja eleito presidente, para conseguir fazer com que as principais pautas que vocês têm reformistas andem? Bom, então, primeiro é preciso descentralizar o poder. Se você não descentralizar, o quadro que você acabou de pintar acontece. Porque, no fundo, o que é o dinheiro que é arrecadado no Estado e no município e vai para Brasília e volta? É nessa intermediação do recurso que rola a corrupção e a ineficiência. Então, isso é exatamente o que você falou, Milton. Quanto mais recurso tiver em Brasília, mais poder eu tenho.
Porque agora o dinheiro só sai daqui via emenda parlamentar, via emenda de relator, todo esse problema que a gente já conhece no Brasil. Daí a importância da descentralização. Na hora que o governo federal vai determinar metas, por exemplo, nossa meta é plena alfabetização no Fundamental 1, está no top 20 do PISA daqui a 8 anos, você dá a meta, descentraliza o poder, descentraliza o recurso. Aí, a briga, em vez de ser em Brasília, vai ser nos 5.800 municípios, vai ser nos 27 estados. Então, você vai pulverizar isso. Aí é óbvio que quem vai ter que lidar com isso são os governadores e prefeitos. Mas acaba essa história de Brasília. Brasília é isso aí. Vai ser cada vez taxar mais, ter mais imposto, aumentar o gasto público e isso aumentar meu poder. Por isso que a coisa da descentralização ela é tão importante nessa história de descentralizar poder e recurso. E aí no governo, você vê o Zema, o nosso governador do Novo em Minas Gerais, tem 2 deputados e conseguiu equilibrar as finanças públicas, atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento, fazer o programa de educação profissionalizante. Então assim, dá para fazer. Por quê? Porque a sociedade está perto. Quero ver quem vai votar contra. Outro dia eu estava falando uma pergunta para um amigo, eu falei, olha, eu quero ver quem é que vai votar contra a gente quebrar o monopólio da CLT no Brasil. Porque o negócio é o seguinte, só tem um jeito de formalizar o trabalho hoje, que é a CLT. Só que mudou a relação de trabalho. Por que não ter outras formas de ter contrato entre empregador e empregado? Que sobra mais dinheiro no bolso do trabalhador e vai sobrar menos custo para a empresa, porque evidentemente você vai pagar menos coisa. Então o que acontece? Por que isso é importante? Porque o que acontece hoje? Tem a CLT. 40 milhões de pessoas na CLT. Só que tem 70 milhões de brasileiros na informalidade. Então, o nosso programa é assim, nós queremos formalizar o trabalho de 70 milhões. Uhum. Então, não dá para ser contra, porque é a maioria a favor, no sentido... mas a população não é educada o suficiente. Quando você fala, não dá para ser contra, eu penso PT, pessoal, Lógico. Mas aí que eu falo, é o interesse corporativista, é o sindicato, né? Mas assim, se você falar com o indivíduo, é uma coisa importante para mudar a política pública do como. Se você não envolver a sociedade, se você não contar para as pessoas que a vida dela vai melhorar e elas vão se engajar, não tem como furar o corporativismo. Tem que explicar muito bem direitinho. Tem que explicar. Porque até você explicar para a empregada doméstica, ela vai ganhar, sei lá, 30% a mais se ela estiver... O empregado paga, né? O empregador paga muito mais na CLT para o Estado e tal, ela poderia estar ganhando isso. É difícil, não entra na cabeça, tem que educar. Olha, veja só no nosso meio empreendedor, como é que isso acontece? É a pejotização. Você cria uma microempresa e começa a emitir nota. São os 25 milhões de mês, por exemplo. 25 milhões. Então, assim, tem 25 milhões de pessoas que formalizaram, entre aspas, criando MEI e prestando serviço. Então, isso é um atalho. O legal é que se todo mundo pudesse ter um contrato formalizado, porque esses 70 milhões, a formalização dá direito a ele a acesso a crédito. Ele vai poder comprar coisas com crediário, geladeira, fogão, tal coisa que ele não tem acesso porque ele não consegue comprovar renda. Então, a gente precisa lapidar melhor a nossa narrativa para convencer as pessoas de que essa ideia é boa. Uhum. Então, quando isso acontece, você tem a sociedade E toda vez que a sociedade está unida numa pauta, o corporativismo perde. Você pega agora na época aí da pandemia, o que foi a parceria público-privada? Assim, mobilizou o setor privado para distribuição de cesta básica, máscara, respirador. Funcionou porque a sociedade se envolveu, trabalhou junto com o governo e deu um bypass na burocracia e no corporativismo. Não tinha quem falava, não, né, sou contra isso. Então, eu acho que parte dessa reforma do Brasil do como não é o corporativismo que tem que ditar a regra, é a sociedade que tem que se envolver e entrar mais para a política. E aí é nossa competência em criar boa narrativa. Toda vez que você cria boa narrativa, você move as pessoas. Vou dar um exemplo. A gente sabe disso. O PT faz muito bem. Para o corporativismo, né? Agora, você vê uma coisa, a gente aprovou a reforma da Previdência. Por que a gente aprovou a reforma da Previdência? A sociedade se mobilizou. E por que se mobilizou? Porque a gente acertou na mosca na narrativa. Isso aqui é uma reforma para acabar com o privilégio. Aí as pessoas vão à rua. Eu quero apoiar essa reforma. Para acabar com o privilégio, então eu estou dentro. Então, acertar a narrativa é super importante. Então, assim, não é impossível vencer o corporativismo, mas a gente precisa ter uma boa narrativa e trazer a sociedade junto, porque se a sociedade não vier junto, aí, cara, o corporativismo ganha. Qual seria a reforma para conseguir fazer essa descentralização? É o Pacto Federativo? Exatamente, é a medida do Pacto Federativo. E aí a gente tem que ter, como a gente já tem na Constituição uma estrutura federalista como os Estados Unidos, dá poder, pô. Olha, educação agora vai ser com os estados, segurança já é com os estados, mas você vai ter mais autonomia ainda na segurança, você vai ter mais autonomia na política ambiental. E aí você cobra resultado.
Como é que é? Gerou negócio, não gerou, aumentou, caiu, melhorou a alfabetização das crianças, melhorou o curso, a empregabilidade dos jovens, porque os cursos profissionalizantes estão empregando, estão voltados para o mercado ou não. Então, é muito melhor você dar essa autonomia local e cobrar resultado do que o contrário. É outra coisa. E se alguma política dá errado, ela está circunscrita a uma cidade ou um estado. Sim. Ela não está contaminando o Brasil inteiro, entendeu? Porque é muito difícil uma lei federal no Brasil que vai valer para a realidade de tantos contextos diferentes que vai do norte a sul do Brasil. Então, essa história de dar mais poder ao governador, primeiro que descompressa essa corrupção em Brasília, e você vai ter que agora ter em 27 assembleias legislativas e 5.800 câmaras municipais.